Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença aí, pessoal, né, dos palestrantes que aceitaram o convite de participar desse terceiro evento aí, WPPGEM. No primeiro momento, eu gostaria de chamar o professor Leandro, que em nome da direção do CCT, do Centro de Ciência Tecnológica, vai dar as boas-vindas e fazer uns comentários. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos e a todas. Prazer enorme poder estar aqui. Então, dar boas-vindas aos palestrantes, saudar aqui o professor Ricardo, que está na organização do evento do terceiro WPPGEM, né? Professor Lenz, professor Pablo, aos alunos de pós-graduação, de graduação, enfim, pessoal da indústria que aqui se faz presente. Em nome do professor Heron, né, que é o nosso diretor-geral, desejar aí que seja um evento bastante produtivo, né? A gente fica muito feliz com esse tipo, né, de eventos que aproxima a academia do mercado, né, o desenvolvimento, né, de parcerias, troca de experiência é muito produtivo, né, e necessário para alavancar a nossa pós-graduação. O CCT nos últimos anos cresceu muito, né? Hoje nós estamos com 16 cursos de pós-graduação, são 9 mestrados e 7 doutorados. No último 1 ano e meio são 5 novos doutorados, então é um reflexo muito forte da verticalização desse centro. E a gente fica muito feliz de poder incentivar e que haja essas iniciativas aqui, como está sendo feito aqui pela equipe do PPGEM. Então a gente deseja muito sucesso nessa jornada e estamos à disposição aí para o que for possível para a gente contribuir aí. Então, muito bom evento para todos aí. Obrigado, Leandro. Então, só queria fazer alguns comentários iniciais aí. Esse é o nosso terceiro workshop, né, do programa de pós-graduação. O primeiro workshop foi... Pode passar, Lenz? Então, o primeiro workshop surgiu lá em 2020, foi de modo presencial. Nós ocorreu no dia 13 de fevereiro, né, de 2020. Nós tivemos um professor palestrante, que foi o professor Wagner, né, mas infelizmente ele teve um problema, e aí nós não conseguimos que ele viesse fazer a palestra sobre, né, o processo de renovação. Nós estávamos ali na reunião do meio termo da CAPES, então nós queríamos ver as novas diretrizes, estava aquelas alterações na pós-graduação, e aí nós pensamos nessa plenária aí sobre o processo de renovação da avaliação. Aí depois o segundo WPPGEM foi no dia 5 de março de 2021, que devido à pandemia nós fizemos eles de forma online. Aí nós convidamos o professor Álvaro Toubes Prata, da UFSC, para fazer a palestra, e ele fez a palestra sobre a evolução da pós-graduação no Brasil, né? Então, esses foram os dois eventos. Depois nós tivemos uma parada aí e retornamos agora em 2024 com o terceiro WPPGEM. Nesse ano nós temos 5 palestrantes, temos 26 trabalhos que vão ser apresentados aí, né, de diferentes instituições, né, de todo o Brasil. E ele ocorre em 2 dias, né? Então, esse daí. Então, nos dias 21 e 22, né, no formato híbrido, algumas apresentações vão ser presenciais, algumas apresentações vão ser online, e ainda estamos transmitindo no canal do YouTube da UDESC Joinville. Eu gostaria de agradecer, então, a UDESC, né, por disponibilizar toda a infraestrutura aí para realizar esse evento, a CAPES, a FAPESC por disponibilizar os recursos para trazer os palestrantes, a HBK, a UTER, também, que se disponibilizaram a fazer minicursos, que na terça-feira nós tivemos 3 minicursos aqui durante o WPPGEM, um minicurso sobre análise modal, um minicurso sobre simulação computacional e um minicurso que o professor Lenz deu sobre introdução ao TEX. Então, não me alongando muito, né, eu gostaria de agradecer novamente a todos e um bom congresso a todos.
Então, como primeiro palestrante de hoje, né, eu gostaria de chamar o professor Volney Tita. O professor Volney é engenheiro mecânico pela USP, com mestrado, doutorado e pós-graduação também pela USP, um pós-doutorado na Carl Leuven em 2013, atuou como engenheiro da Embraer entre 2005 e 2006, fundou o grupo de estruturas aeronáuticas, o GEA, lá na USP, São Carlos. É professor associado na Escola de Engenharia de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Foi secretário técnico da BCM, recebeu diversas condecorações, incluindo a medalha FOSR SWORD, dos Estados Unidos, da US Air Force. É organizador de algumas conferências, como o MECMAS, o EAMAC, o CLBA. Atuou, né, publicou mais de 400 artigos, é revisor de mais de 40 periódicos, integra os conselhos editoriais das revistas da Composite Structures e da Frontiers in Aerospace Engineering, colabora com diversas instituições, entre elas a Universidade do Porto, Texas A&M, US Air Force, internacionais e outras, e foca os seus estudos em estruturas aeronáuticas e materiais compósitos. Professor Volney. Obrigado, Ricardo. Bem, primeiramente, bom dia a todos, né? Obrigado pela presença. Eu acho que eu vou quebrar o protocolo, né? Porque o primeiro WPG e o segundo foi uma apresentação mais burocrática. Eu vou fazer uma apresentação mais técnico-científica. Então, enfim. Mas eu acho que vai ser também interessante, porque é um assunto, pelo menos para mim, é muito motivante, muito cativador, e espero que seja para vocês também, tá certo? Muito bem, então, o que acontece? A parte relacionada com estruturas aeronáuticas e material compósito é um grande desafio, né? Nós sabemos disso, porque envolve uma série de etapas, projeto, análise e depois previsão de danos e monitoramento, porque a aeronave, uma vez colocada em voo, né, fica por muitos anos em operação, né? Muitas vezes uma aeronave fica por 20, 30 anos em operação, né? Então a gente tem que ter cautela também com o monitoramento do dano, como que isso vai progredir, como que isso vai evoluir. E a ideia é mostrar aqui algumas formas, algumas maneiras de como proceder, né, com esse tipo de análise, com esse tipo de abordagem. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Acho que travou aqui, cara. É só passar? Deixa eu ver. Pelo menos o pointer está funcionando, mas aqui não está. Agora foi. Então deixa eu só voltar um pouquinho. Isso, então é como eu falei para vocês, nós vamos ter uma primeira parte, que nós vamos falar de projeto, análise e previsão de danos, e uma segunda parte que nós vamos falar da parte de monitoramento. Depois eu vou fechar com algumas conclusões e perspectivas. Nós vamos fazer um passeio aí por essa parte 1 e por essa parte 2, tá legal? Muito bem, como eu disse, a parte 1 envolve projeto, análise e previsão de danos. E aí eu gosto muito de começar com essa aeronave, que é o A380, que é uma aeronave desenvolvida pela Airbus já há algum tempo, mas ela tem um conjunto de materiais, né, em várias estruturas, materiais diferentes. Por exemplo, aqui no radome, no nariz do avião, aqui no bordo de ataque das asas, no bordo de ataque da empenagem, a gente vê fibra de vidro com resina epóxi. Aqui a gente vê em azul fibra de carbono com resina epóxi. Essa parte foi bem desafiadora para a Airbus, que é o caixão central da asa, que faz a vinculação da fuselagem com a raiz da asa, né? Isso aqui também é feito com carbono epóxi. O que está em branco é em alumínio. Esse é um material relativamente diferente, é o Glare, que é uma combinação de alumínio com fibra de vidro epóxi. E depois a gente tem ainda, para complementar aqui nas carenagens da aeronave, né, nessa região, um material híbrido, que é uma mistura de fibra de vidro com fibra de carbono, né? Então, só para a gente ver o quão desafiador é projetar uma aeronave assim, que envolve vários tipos de materiais, né? Tá. Então, nas regiões onde tem materiais compósitos, o que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar o que a gente chama de falha intralaminar
ou falha interlaminar, né? A intralaminar é o que ocorre dentro das camadas, dentro das lâminas, né? Como a gente pode ver aqui, né? Nessa imagem ou nessa imagem aqui, ou aqui em detalhes, os modos de falha, né? Por exemplo, o modo de falha do polímero, da matriz polimérica, da resina epóxi, modo de falha da fibra, ou o modo de falha da interface entre a fibra e a resina. E aqui falhas interlaminares, delaminações, separação entre camadas, né? Isso faz com que a gente tenha uma resposta da estrutura, evidentemente que do material, né, de maneira totalmente não linear, né? Então a gente vê um comportamento altamente não linear. Então fica sempre aquela questão, como que eu vou projetar, como que eu vou analisar uma estrutura com um material que tem esse grau, né, de heterogeneidade e anisotropia, né? Duas características bem interessantes. Então, um dos caminhos que vem sendo, né, vamos dizer assim, apontado pelos pesquisadores é a análise multiscala, né? Quer dizer, vamos tentar analisar isso de forma em multiscala, ou seja, em diferentes escalas, porque aí eu consigo olhar para a escala micro, olhando só para a fibra e para o polímero, eu posso ir para uma escala meso, olhando para a lâmina, que é quando eu junto a fibra com o polímero, ou para uma escala macro, quando eu já empilho lâminas e faço o meu laminado. Então, vem-se, na verdade, construindo, né, aí esse tipo de abordagem, né, em várias escalas, porque você tem problemas tanto de ordem micro, meso, como macro. Aqui eu preparei esse fluxograma está nessa publicação que eu fiz. Na verdade, ele é um guia de como projetar e como analisar uma estrutura em material compósito. Então, você tem 4, ou na verdade 5 grandes etapas, como a gente poderia chamar, né? Uma etapa que consiste numa análise micro, uma análise macro, ensaios mecânicos, análise de tensões e deformações, análise de falhas, e daí você vai checar se o requisito aeronáutico é cumprido ou não. Então, a gente começa sempre escolhendo uma fibra e uma matriz, um polímero, né, que, numa sequência, a gente precisa estimar essas propriedades, as propriedades dessa combinação fibra-matriz, para conseguir ter as propriedades da lâmina. O problema é que aqui já entramos num grande desafio, porque a regra das misturas, como nós sabemos, é a primeira aproximação, é a aproximação mais simples para obter as propriedades, né? E aí nós precisamos ter ferramentas mais potentes para isso. Ou então fazemos ensaios experimentais. Quando nós fazemos ensaios experimentais, nós conseguimos ter algo mais próximo da realidade. Eu digo algo mais próximo da realidade porque ainda nós estamos em nível de amostra, de cupom, né? E aí nós temos alguns efeitos de escala que a gente pode perder um pouco do resultado. Mas, enfim, ao ter as propriedades em mãos, eu consigo fazer uma análise macro de tal maneira que eu posso impor uma certa teoria, né, utilizar uma certa teoria. Depois nós vamos ver algumas teorias de placas e cascas, placas laminadas, cascas laminadas, onde eu posso, então, ter uma primeira previsão do campo de deformações. E com a informação do campo de deformações, eu consigo calcular o campo de tensões no laminado e nas lâminas, e aí eu consigo aplicar um critério de falha para verificar se a lâmina falhou ou não. Como geralmente no mundo aeronáutico a gente faz testes de certificação incrementando carregamentos, né? Então tem um teste muito clássico, que é um teste de levantamento de ponta de asa, né? Então você trava o seu avião e começa a suspender a asa da aeronave lentamente, vai verificando como que vai procedendo as falhas, os mecanismos de dano. Então esse é um ensaio que vai passo a passo, né? Vai incrementando o carregamento, até que chega a um determinado momento que a estrutura falhou. E aí observa-se qual que é o nível de carregamento que a estrutura falhou. Se ela cumpriu o requisito, em tese eu posso fabricar aquela estrutura. Se ela não cumpre o requisito aeronáutico, eu tenho que fazer um reprojeto. Tá bom? Então essa é a visão macro que a gente tem, né? E aí, vamos dizer assim, é o nosso roadmap, né? É o nosso guia geral. Então, se eu for fazer uma análise micromecânica mais refinada, como eu falei para vocês, não usando regra das misturas, mas uma análise mais refinada,
o interessante seria optar por uma análise utilizando um volume elementar representativo. Então, aí nós já fizemos vários testes com diferentes tipos de volume elementar representativo, né, no sentido de representar a fibra e a matriz, e isso, evidentemente, que a gente aplica num contexto de elementos finitos. Né? Então, aplicando dentro de um contexto de elementos finitos, a gente consegue estimar as propriedades daquele meu material compósito que é fabricado com um determinado tipo de fibra, um determinado tipo de matriz, né? Só que eu posso ter um problema de interface entre a fibra e a matriz. E aí, onde eu tenho que desenvolver um modelo de interface. Esse modelo de interface foi desenvolvido com o nosso grande amigo ali, Reinaldo Ramos, né? Publicamos esse modelo, e ele visa justamente colocar essa imperfeição que pode vir, por exemplo, de um processo de fabricação, né? E só para vocês terem uma ideia como que isso é forte, a questão dessa imperfeição, se eu tenho uma interface perfeita e estou medindo uma determinada propriedade, vamos dizer assim, estou quantificando uma certa propriedade. Então, aqui eu estou na situação da interface perfeita. Se essa interface começa a ficar imperfeita, note que ela não precisa ficar muito imperfeita, né? Aqui eu tenho um coeficiente que mede esse grau de imperfeição. Note que ela não precisa ficar muito imperfeita para que eu caia drasticamente, né, em termos de valor para essa propriedade, né? Então, aqui nós comparamos os nossos modelos em elementos finitos com os modelos desenvolvidos pelo grupo do professor Reinaldo Ramos, modelos semi-analíticos, modelos analíticos, e, felizmente, né, coincidentemente, né, a gente conseguiu cravar os resultados, né, com o grupo do professor Reinaldo, né? Mas isso mostra a importância que a gente tem de modelar também essa interface, a não ser que a gente garanta que o nosso processo tenha 100% ou vamos dizer assim, 0% de vazios ou 0% de defeitos, seja 100% perfeito. Isso não existe, nós sabemos que não existe, né? Então, alguma falha, alguma imperfeição a gente tem que considerar. Um outro ponto que eu levantei para vocês é que a gente precisa muitas vezes de ensaios mecânicos. Então, nós temos ensaios mecânicos dos mais diferentes tipos, por quê? Porque nós temos um material anisotrópico, né? Então, em função da anisotropia, a gente precisa medir propriedades, nesse caso, na direção 1, 2 e 3. Por quê? Porque nesse caso eu tenho ortotropia na minha lâmina, né? Então, por ter ortotropia na minha lâmina, eu vou conseguir medir, por exemplo, o modo de elasticidade na direção 1, na direção das fibras, perpendicular à fibra, e às vezes até mesmo normal ao plano da lâmina, tá certo? Mas o mais interessante dos ensaios mesmos é fazer testes um pouco mais diferentes. Por exemplo, teste de shear, de cisalhamento nesse tipo de material. Então, mesmo um teste de cisalhamento, que seria algo simples, num material homogêneo, num material metálico, por exemplo, num material compósito, a gente já encontra desafios, né? Só questão, por exemplo, de distribuição das fibras, né? Se as fibras vão ficar todas a 0, vão ficar todas a 90, a resposta já pode dar diferente, né? Então, medir propriedade de cisalhamento para compósito é um desafio, né, que ainda precisa ser vencido. Isso vem sendo estudado, e como vocês podem ver, geralmente as nossas medidas não são usando strain gauges, né? São usando técnicas de correlação de imagem, como a gente consegue ver por aqui, né? Que é a medida do nosso campo de deformações. Não contente com isso, a gente também estuda ensaios envolvendo a questão do impacto combinado com shear. Então, imagina que eu tenho uma placa, que agora essa placa vai receber um impacto causado por uma drop tower, e depois eu quero medir a resistência residual dessa placa após o impacto. Então, aqui a gente desenvolveu toda uma metodologia, porque isso praticamente não tem na literatura. É muito comum a gente encontrar na literatura compression after impact, quer dizer, a amostra sofreu um carregamento de impacto e foi depois testada sob compressão. Ou flexure after impact, né? Foi testado sob flexão. Mas sob cisalhamento, isso é muito incomum. Então, nós utilizamos esse dispositivo, que é o chamado dispositivo para fazer rail test, né? Conseguimos impactar a nossa amostra em 2 pontos, 2 regiões, e, novamente, apelamos para Digital Image Correlation
para obter os nossos resultados, nossos gráficos tensão-deformação. O que acaba acontecendo é que a gente tem o resultado tensão-deformação da estrutura sem impacto e depois o gráfico da tensão-deformação da estrutura com impacto, ou seja, da estrutura danificada e da estrutura pristine. E a gente desenvolveu um certo índice de dano, que varia entre 0 e 1, né? Esse índice de dano ficou um pouco diferente dos índices de dano que a gente costuma utilizar, porque geralmente o índice de dano é assim, 0 não tem dano, e aí começa a progredir de 0 até 1, por exemplo, você pode normalizar e dizer assim, olha, então eu comecei a criar dano, né? Aqui ficou um pouco ao contrário o nosso procedimento, né? Porque, na verdade, o nosso procedimento está dizendo que quando eu estou com esse índice 1, eu estou sem dano, mas quando eu estou com esse índice 0, eu estou com dano total. Tá? Mas, enfim, é um procedimento bastante interessante, baseado em energias. E esse procedimento eu também consigo fazer de forma computacional, isso que é bacana. No paper que nós publicamos, nós temos esse procedimento de forma toda experimental, onde a gente faz o impacto e o teste de shear, mas a gente tem a forma computacional, a gente faz a simulação de impacto e a simulação do teste de shear. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que você minimiza o número de amostras que você vai ter que fazer. E aí o que acaba acontecendo é que você tem alguns resultados são experimentais e alguns resultados são computacionais, né? Aqui, por exemplo, a gente está só com um resultado experimental aqui e os demais são resultados computacionais, certo? Em tese, nós validamos o nosso modelo e aqui foram previsões computacionais para levantar esse índice de dano. Muito bem. Como eu tinha comentado com vocês, além das análises micromecânicas, a gente precisa recorrer às análises macromecânicas. No caso das análises macromecânicas, a gente vai muito lá no sentido de teorias de placas e cascas, né? Então, nós temos as teorias layer-wise e equivalente single layer, né, que nos permite prever o campo de deformações ao longo aí da espessura, né, da minha placa ou da minha casca. E depois eu consigo utilizar isso dentro de uma formulação de elementos finitos. Se eu for para a literatura, eu tenho desde a teoria clássica dos laminados, que é a mais simples que a gente possui, baseada nas hipóteses de Kirchhoff. Mas se eu começo a avançar, se eu vou para as hipóteses, por exemplo, de Medlin-Heisner, aí eu já começo a aparecer alguns outros termos aqui, o que permite, por exemplo, me permite calcular as deformações por cisalhamento, as deformações por cisalhamento out of plane, né? Isso é muito interessante para nós, né? Por quê? Porque isso é interessante quando eu estou falando, por exemplo, de laminados espessos, estrutura sanduíche, né? Ou mesmo se eu estou falando de um laminado que não é muito espesso, mas que eu vou ter uma análise modal ou uma análise dinâmica de alta frequência. Então passa a ser interessante contabilizar essas deformações. E aí eu tenho a teoria de Head, tenho a teoria de Murakami zigue-zague, né? Mas aí, a gente investigando a literatura, a gente encontrou a teoria unificada de Soldatos, depois foi expandida pelo professor Carreira, depois teve um aluno dele, que é o De Masi, que generalizou a teoria do Carreira, e nós generalizamos a do De Masi. Então, esse foi um ex-aluno do nosso grupo, Caliri. Ele generalizou a do De Masi e implementou, né, em MATLAB, em cooperação com o meu grande amigo, o professor Antônio Ferreira, lá da Universidade do Porto. Então, essa formulação, uma formulação extremamente poderosa, podemos dizer assim, né, porque ela consegue te dar, né, todas essas deformações out of plane strain, né, que a gente está falando, para calcular out of plane stress, nós temos que obter essas out of plane strain. Né, basicamente, as que vêm a partir do cisalhamento transversal, né? Então, aqui a gente compara, por exemplo, a teoria que a gente tem com até mesmo o Abacus, né? Se você comparar, por exemplo, com o Abacus 2D, com o Abacus 3D. Aqui vai uma ressalva muito interessante. Seja o Abacus, seja o ANSYS, seja o Nastran, seja o Consol,
todos esses softwares têm teorias muito simples de placas e cascas, né? Tem teorias muito simples que fazem com que acaba ocorrendo o quê? Acaba ocorrendo que você perde muita informação, né? Por quê? Porque elas são teorias que não conseguem capturar efeitos, né? De efeitos como a gente está falando, relacionados ao efeito do cisalhamento transversal. Isso faz com que, ao final, né, o nosso resultado, né, para uma placa espessa simulada no Abacus seja muito diferente, por exemplo, se eu usar um elemento 2D ou se eu usar o 3D. O problema é que se eu for usar um elemento 3D, eu vou gastar muito elemento, vou ter que refinar muito ao longo da espessura para conseguir capturar, por exemplo, efeitos relacionados à flexão ou à torção. Então, quando eu uso uma teoria de placa ou de casca, que eu consigo embutir esses efeitos, eu tenho não só uma economia de custo computacional, né, mas eu também tenho um melhor resultado, ou um resultado próximo a uma análise 3D, onde eu tenho um custo computacional muito maior, né? Nós também resolvemos pegar essa formulação e criar um elemento mixed, né? Quer dizer que, na verdade, eu consigo, através das minhas equações, obter não só deslocamentos, mas eu também já obtenho as out of plane stress de uma forma direta, né? Porque comumente a gente calcula o campo de deslocamentos, depois usando relações de compatibilidade, o campo de deformações, usando as constitutivas, o campo de tensões. Aqui não, aqui esse elemento permite já obter direto o campo de tensões, né? Pelo menos das out of plane stresses. Isso também nos dá uma precisão maior quando eu estou obtendo os resultados, né? Quando eu estou obtendo os valores de tensão, né? Mas essa formulação, ela tem, lógico, tem os seus desafios ou tem as suas desvantagens, né? Qual que é o desafio aqui? O desafio aqui é, na verdade, o seguinte: eu tenho sempre um termo que é chamado termo de expansão. Então, esse termo que é criado aqui, né, é o chamado termo de expansão, que vem desde lá da ideia dos soldados. Esse termo de expansão, ele é arbitrado inicialmente, ou ele é baseado na experiência de quem está fazendo a simulação, né? Então, esse termo de expansão, ele aparece escondido na teoria do RED, aqui, ó, por exemplo, né? A expansão do RED é essa daqui. É que você consegue, por exemplo, embutir a teoria do RED aqui dentro. É só você trocar a expansão pela expansão que o RED utilizou. Tá certo? Mas você não precisa necessariamente se prender a esse tipo de função de expansão. Você pode colocar qualquer função que você quiser, né? Essa aqui é a grande vantagem das teorias unificadas que foram criadas pelos soldados, né? Mas aí vem a grande pergunta, né? Qual a expansão que eu uso, né? Qual a expansão que eu indico, que eu arbitro, né? Então a gente resolveu fazer uma metodologia para pelo menos dar uma indicativa de expansão. Então o que nós fizemos? Nós usamos uma solução tridimensional inicial, que vai nos dar uma direção do tipo de expansão que a gente vai utilizar. E aí, quando nós fazemos isso, então nós conseguimos chegar em resultados... Opa, desculpe. A gente consegue chegar em resultados, assim, muito próximos do 3D, evidentemente, olha, 0,71%, 0,26%, 0,66%, porque vem uma outra pergunta, né? Vocês poderiam falar assim, o material é ortotrópico, mas o laminado pode ser anisotrópico, e aí como que fica a expansão em função dessa anisotropia, né? Ou seja, conforme eu vou mudando o empilhamento do laminado, como que fica a expansão? A expansão muda. Então vocês podem ver que para determinados laminados, a expansão ótima é 332, o que significa isso, né, Vanessa? Significa que você está colocando uma teoria, por exemplo, se fosse 332, 331, começa daqui. Significa que é uma teoria cúbica de deformação para os deslocamentos na direção 1, na direção 2, né? Para as tensões em 1, para as tensões em 2, mas ela é quadrática para a direção 3 e linear para tensão na direção 3. Então, quer dizer, você consegue fazer toda essa combinação
né, de funções, né, toda essa combinação de funções, né, mas você precisa ter algo de partida, porque senão a expansão que você está utilizando pode ser muito boa para um determinado laminado, mas não tão boa para um outro laminado, né? Certo? Muito bem. Bem, lembrando, vamos recapitular, vamos voltar um pouco lá atrás. Essas teorias servem para quê? Essas teorias servem justamente para obter os valores de tensão, o campo de tensões. Mas o que eu faço com o campo de tensões? Não faço muita coisa se eu não tiver uma teoria de falha, onde eu possa usar essas tensões para prever a falha no meu laminado. Então aí vem as teorias de falha, que aí você encontra aos montes. Eu gosto muito de referenciar os trabalhos do professor Pedro Camanho, que é uma referência, que criou essa teoria de falha, baseada na mecânica do dano e na mecânica da fratura. Então, o que acaba acontecendo? Dá para ter mais ou menos uma ideia, né? Os pontos em vermelho são experimentais e os pontos e aqui a curva, né, em preto, na verdade, é apresentada pelo modelo. Mesmo assim, tem um ou outro ponto que escapa, né? Mesmo assim, tem um outro ponto que escapa, mas de uma maneira geral, a teoria consegue cobrir bem os experimentos, né? Agora, esse tipo de modelo, como eu disse para vocês, né, por mais poderoso que ele seja, ele tem situações que ele falha. Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba usando, né, ou desenvolvendo novos modelos. Então, esse modelo foi um modelo que eu desenvolvi em parceria com o Leuven, né? A gente já publicou há um tempo na Composite Structures. Eu acho que hoje ele já está com umas 400 citações, esse modelo. Ele é um modelo relativamente simples, em que, na verdade, você faz a previsão da falha da fibra sob tração, sob compressão, falha da matriz sob tração e sob compressão, e propõe uma lei de evolução de dano. Como que, se falhou sob tração a fibra, como que vai evoluir o dano? Se falhou sob compressão, como que vai evoluir o dano? E assim por diante. E aí nós fizemos alguns testes experimentais, né, de laminados em flexão, esse laminado todo a 0 graus, esse laminado 0,90. O que está em preto é a curva experimental, o que está em colorido são as previsões computacionais. Então você vê que, de uma maneira geral, eu consigo ter bons resultados. Mas aqui a gente não captura um fenômeno muito importante, que é o fenômeno da delaminação. Que esse é um fenômeno também muito complicado de se, né, prever. É um desafio que sempre a gente tem, que é a previsão da delaminação. Bem, avançando um pouco mais, nós resolvemos refinar os nossos modelos, trabalhamos em cooperação com a Airbus e fizemos um outro modelo computacional com outras leis de degradação e uma outra superfície de falha. Chegamos também em resultados muito interessantes. O que a curva em azul é a curva experimental e as outras curvas são curvas computacionais para um teste de impacto, né? Aqui eu tenho um projétil impactando uma placa em compósito, né? Só que mesmo assim eu gero uma região com delaminação, que novamente a gente não conseguiu capturar com grande êxito. Depois fizemos um projeto com a Elibras e a Força Aérea Norte-Americana. Esse projeto aqui ganhou um prêmio da BCM, onde a gente desenvolveu um novo modelo de falha, um novo modelo de dano. Fizemos testes de impacto, por exemplo, em cilindros, fizemos testes de flexão. Quer dizer, de uma maneira geral, o modelo cobriu bem, né, no teste de flexão, mas ainda no teste de impacto a gente perde muita coisa, né? De novo, o teste de impacto é um teste que causa muita delaminação, mas tem alguns outros desafios aí para serem enfrentados no teste de impacto, né? Por exemplo, tem o efeito do amortecimento, se a gente considera, se a gente não considera. Por exemplo, aqui o nosso modelo está sem amortecimento, mas a gente também tem resultado para o modelo com amortecimento. E aí o amortecimento, a gente sabe que é algo bem complicado de modelar. Muito bem. Depois, nós avançamos para um modelo em multiscala, como eu já tinha comentado com vocês, que foi em parceria com a Texas A&M e a Western First, onde, na verdade, a gente faz um modelo em microescala, onde a gente prevê microtrincas num volume elementar representativo. Essas microtrincas, ao se acumularem
geram perda de propriedades mecânicas, e essa perda de propriedade mecânica, então, é embutida no modelo na macroescala. Daí a gente incrementa o carregamento na macroescala, muda o estado de tensão num ponto material. Esse ponto material, então, novamente, ele é representado, né, através de um volume elementar representativo, onde eu vou incrementar agora o número de microtrincas. Então, no fundo, eu começo o problema por aqui. Eu estou com uma estrutura íntegra, em que eu vou impor um carregamento, vou pegar um estado de tensão, vou representar um RVE em torno de um ponto material. Esse RVE, então, vai ter um certo número de cracks, de trincas, que vai me levar a uma degradação da propriedade, e assim eu saio do micro para o macro e do macro para o micro. Tá? Para a gente ter uma ideia, o que pode acontecer no modelo é algo parecido com isso aqui. Eu posso ter, num determinado instante, né, num determinado nível de carregamento, eu posso ter uma região da minha amostra com essa densidade de trinca, com esta ou com esta densidade de trinca. Tá certo? E aí, o que a gente consegue evidenciar é que, em função da densidade de trincas que eu tenho um certo patamar, um certo nível de propriedade. A propriedade pode estar aqui, para esse nível de densidade de trinca, ou pode estar aqui embaixo, se eu tiver esse nível de densidade de trinca. Tá legal? E aí, para a gente conseguir ter uma solução, em termos de stress, aqui, um pouco mais refinada, a gente usou aquela formulação que eu falei para vocês, aquela formulação mista. Então, aquela formulação unificada mista entrou aqui. Então, isso daqui não é um elemento do Abacus, tá? Ou de um software comercial de elementos finitos. Isso vem da nossa formulação que a gente desenvolveu para poder estimar o campo de tensões. O volume elementar representativo, sim. Esse foi feito no Abacus, certo? Aí só uma comparação com a literatura, né? Um laminado um pouco enjoado, mais ou menos 67,5, 10 camadas, simétrico, sob tração, né? Nós temos o resultado da literatura e o nosso resultado, né? Cravando aí em cima da literatura. Tá certo? Bem, daí, o que a gente decidiu fazer? Aí a gente decidiu fazer o seguinte. A gente decidiu pegar aquelas formulações que eu falei para vocês, as formulações unificadas, e colocar dentro do Abacus, juntamente com as teorias de dano. Então, isso que é muito interessante, né? Essas teorias de dano, eu vinha falando para vocês, né? Não especificamente essa, mas, por exemplo, essa teoria de dano aqui, ela foi implementada dentro do Abacus, ela virou uma subrotina, que, na verdade, eu rodo o software e obtenho o resultado com base nessa formulação. É uma formulação que não está no Abacus, é uma formulação que a gente criou. Mas isso é para avaliação de falha, avaliação de dano. Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu juntar os dois mundos. A gente pegou a teoria de falha e de dano e juntamos com a teoria de previsão de tensão. Implementamos no Abacus de tal forma que, dentro do Abacus, eu consigo juntar as duas teorias. Aí vocês vão perguntar, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu posso fazer análise agora numa estrutura mais complexa. Se eu quiser analisar uma asa de avião, se eu quiser avaliar uma fuselagem, se eu quiser avaliar um trem de pouso, seja lá o que for, eu tenho todas aquelas ferramentas que o Abacus me permite, além do meu modelo constitutivo e do meu modelo cinemático. Está tudo lá dentro, certo? Essa aqui é a grande vantagem, né? Quem faz algo parecido com isso é o professor Carreira, que também desenvolve formulações unificadas, mas desenvolvendo um software dele, né? Que é esse software aqui, ó. Tá legal? E aí, a gente testou isso. Isso foi muito interessante, porque aqui a gente é a solução do Abacus e aqui essa é a nossa solução. E dá para perceber que está muito próximo. O que está em preto é experimental, o que está em verdinha praticamente só a solução do Abacus, e o que está em azul é essa implementação nova que a gente fez.
Não é bem a do ábacos puro, porque aqui está a parte constitutiva, né? Mas os elementos são do ábacos. O que está em azul, a parte constitutiva é a nossa e os elementos também são nossos, né? Os elementos também são nossos. Tá, mas se vocês observarem, mesmo fazendo todas essas formulações, mesmo fazendo todos esses, vamos dizer assim, essas abordagens, a gente ainda não consegue cravar o resultado experimental, a gente ainda tem a dificuldade de simular a delaminação. Então, vamos para o monitoramento, né? Ou seja, a gente projeta, coloca um coeficiente de segurança, bota a estrutura para voar, mas fica monitorando ela. Como que a gente pode monitorar? Uma das maneiras de monitorar é usando sensores piezoelétricos, né? Então eu utilizo material piezoelétrico para monitorar a minha estrutura, graças ao efeito da piezoeletricidade. O que a piezoeletricidade me dá? Me dá o seguinte: se eu tenho um determinado nível de deformação, esse meu material piezoelétrico vai me dar um certo valor de tensão elétrica, né? De tensão elétrica. Se esse nível de deformação muda, mecânico, se o nível de deformação muda, a tensão elétrica vai mudar no sensor. É graças a essas equações constitutivas aqui, né, que eu tenho isso. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho agora não só parcela mecânica, né, que me dá a tensão mecânica, me dá o tensor constitutivo mecânico, me dá as deformações, mas eu tenho a parcela, que é essa outra parte aqui, elétrica, né, então tenho aqui os chamados deslocamentos elétricos ou densidade de fluxo elétrico, tenho também o campo elétrico, né, mas agora eu tenho um termo de acoplamento, né, que é a minha parcela piezoelétrica. Esse termo de acoplamento é fundamental, porque ele me diz justamente isso, né? Olha só, se eu estou com alguma componente mecânica, né, atuando no meu sensor, ele evidentemente vai ter uma resposta elétrica graças a esse coeficiente de acoplamento ou a esses coeficientes, né? Bem, se eu abrir todas essas equações, eu vou chegar em todas esse vetor e essa matriz, esse outro vetor, né? Então, vou ter aqui uma lâmina ainda transversalmente isotrópica e ortotrópica, mas que eu consigo prever agora não só os coeficientes mecânicos, mas os dielétricos e os piezoelétricos. Então, agora o meu problema cresceu um pouco mais, né? Cresceu um pouco mais por quê? Porque além de eu ter fibras, que eu chamo de estruturais, eu tenho fibras piezoelétricas, né? Então agora eu tenho camadas, o meu laminado tem camadas, né, de, por exemplo, fibra de carbono com epóxi, mas tem camadas de fibra piezoelétrica com epóxi, por exemplo. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que agora, se eu tiver um dano na minha estrutura, essa parcela que está com as fibras piezoelétricas pode monitorar esse dano. Mas, de novo, eu caio numa análise multiscala, tá vendo? Eu tenho que prever as propriedades, tenho que fazer análise no meu laminado e depois tenho que fazer análise na minha estrutura. Então, se eu começo lá na parte micromecânica, então eu começo a fazer toda uma previsão baseada em coeficientes efetivos, de tal forma que eu vou fazer o quê? Vou criar um volume elementar representativo, só que agora essa minha fibra não tem só propriedades mecânicas, tem propriedades dielétricas e piezoelétricas, certo? De tal forma que quando eu aplico condições de periodicidade, né? Quando eu aplico condições de periodicidade, então, aqui eu não estou mostrando as condições, mas, enfim, aqui dá para ter uma ideia dessas condições de periodicidade. Podem ser condições de periodicidade mecânicas ou condições de periodicidade elétrica. Ao aplicar as condições de periodicidade, eu consigo obter o quê? Eu consigo obter uma resposta dentro do meu volume elementar representativo, em termos, por exemplo, se for aplicação de periodicidade mecânica, eu tenho em termos de valores de tensão e de deformação. Então, eu consigo obter esses coeficientes usando o teorema das médias, tá certo? Aplicando o teorema das médias, eu sei, por exemplo, os valores de tensão dentro dos elementos, valores de deformação dentro dos elementos, conheço as minhas condições de contorno, as minhas condições de periodicidade,
portanto, consigo calcular os meus coeficientes mecânicos. Ou, se eu aplicar condições, por exemplo, elétricas, eu vou conseguir calcular esses coeficientes, coeficientes dielétricos, ou se eu aplicar um combinado mecânico-elétrico, então eu vou conseguir obter esses coeficientes que são os piezoelétricos. E aí, novamente, a gente pode comparar aquilo que a gente fez no Abacus com o que tem na literatura feito no ANSYS e com o que tem em homogeneização assintótica, né? Também. Isso dá para a gente uma certa ideia se os coeficientes que a gente está prevendo são adequados ou não, tem valores razoáveis ou não, né? O que acaba acontecendo é que a gente percebe que para alguns coeficientes a diferença é muito baixa, porém para outros coeficientes essa diferença é muito grande, né? Por exemplo, para esse coeficiente piezoelétrico, para esse coeficiente constitutivo da parte mecânica. Isso depende muito da nossa célula, do nosso volume elementar representativo e das nossas condições de periodicidade. Tá? Muito bem. Então, depois que eu conseguir, né, vamos lá, caracterizar a minha parte piezo, o que eu posso fazer? Eu posso agora ter um elemento laminado, olha só que interessante, é um elemento laminado que eu estou formulando com a parte mecânica, com a parte dielétrica e com a parte piezo. Tá certo? Então, agora, o que acaba acontecendo? É um elemento ainda baseado em teoria de primeira ordem, né, da parte mecânica, mas eu agora tenho uma equação, né, olha, quando eu vou escrever minha equação de balanço de energia, isso é bem bacana, né, eu tenho energia potencial, tenho energia cinética, tem trabalho dos esforços aí externos mecânico-elétrico e tem trabalho das forças internas não conservativas também. O que faz com que, né, as minhas equações de equilíbrio sejam desdobradas nessas equações que estão aqui, me forçam a construir, por exemplo, essa matriz de massa, essa matriz de amortecimento, mais matrizes de rigidez, só da parte mecânica, só da parte elétrica e da parte piezoelétrica. Então, esse é um elemento que nós desenvolvemos, né? Tem 8 nós, 4 ou 9 pontos de integração e tem aí 6 graus de liberdade. Tem os 5 mecânicos, né? 3 de translação, 2 de rotação, mais o grau de liberdade elétrico. Esse elemento finito a gente implementou em MATLAB, mas também implementamos dentro do Abacus, em forma de UL. De novo, vocês vão perguntar assim, mas por que eu quero implementar dentro do Abacus? Bem, porque aí eu posso rodar um problema um pouco mais complexo. Por exemplo, esse problema que está aqui. Né? Então, esse é um problema em que eu tenho, por exemplo, uma estrutura, como se fosse um arco. Né? Tem essas vinculações aqui na base e tem esse carregamento. Mas ele não tem só esse carregamento, ele também tem um carregamento elétrico. Né? Tem aí uma diferença de potencial de 10 volts. E daí a gente comparou com a literatura, com o Marinkovic, em 2006, e aqui a gente vê, né, que o nosso resultado, né, do nosso modelo crava com o resultado da literatura. Né? E aqui é uma previsão de campo de deslocamento se eu aplicar só carregamento elétrico. Aqui se eu aplicar carregamento mecânico. Né? Então, em função do acoplamento, a gente acaba tendo resultados aí diferentes do que a gente imaginava. Né? Certo? Bem, ok, já tenho como obter as propriedades do meu sensor piezoelétrico, né? Isso aqui já é uma foto de um sensor piezoelétrico, né? Que aqui dentro eu tenho fibras piezoelétricas com resina e posso colar esse sensor numa estrutura e monitorar essa estrutura. Né? Posso ver, por exemplo, o que vai acontecer com o sinal dessa estrutura caso eu coloque esses sensores para monitorar. E aqui o que é interessante? Aqui é interessante é o seguinte, aquele procedimento de determinação de propriedades foi utilizado para prever as propriedades desse sensor, e depois aquele elemento que a gente desenvolveu foi utilizado para estudar essa viga monitorada por esses sensores. Então, note que nessa região aqui a gente tem uma camada que é de alumínio e uma camada que é feita pelo sensor. Nessa região e nessa região. Nessa aqui é só camada de alumínio. Conclusão. Quando eu comparo o resultado do Abacus com o resultado que a gente tem,
a gente vê aí, né, as diferenças relativas, né, são extremamente baixas, primeiro modo, segundo modo, quarto, quinto modo, né, são extremamente baixas. Qual que é a vantagem? Porque vocês podem pegar e falar assim, mas no Abacus eu consigo fazer a minha análise porque eu tenho um elemento sólido piezoelétrico. Por que eu não posso usar ele? Pode. Você pode usar, só tem um detalhe, de novo. Se você tem uma grande estrutura que precisa ser simulada, por exemplo, né, uma empenagem, e você quer monitorar um efeito aeroelástico naquela empenagem utilizando um sensor piezoelétrico, né? Se você for fazer a empenagem com elemento sólido, você está enrolado, né? Você vai levar aí uma semana para terminar a sua simulação. Se você utilizar um elemento finito, né, de placa, alguma coisa desse tipo, vai ser muito mais rápido, né? E tendo aí uma precisão alta nos seus resultados também. Muito bem. O que a gente decidiu fazer depois do estudo da viga? A gente decidiu fazer um estudo com placa e placa em material compósito. Então aí a gente decidiu ter uma placa, colar sensores nessa placa e verificar como que seria o monitoramento do dano causado por impacto nessa placa. Então, num primeiro momento, a gente fez o teste na placa com os sensores, sem ter dano nenhum. Depois, a gente colocou essa placa para fazer um teste de impacto, né? Esses ensaios todos foram feitos em Leuven, na Bélgica, quando o Ricardo estava por lá, né? Do trabalho, doutorado do Ricardo. Inclusive, esse trabalho aqui foi premiado pela BCM também. E aí, o que ocorreu? Ocorreu que gerou um dano, e aí a gente foi agora fazer a análise da placa, utilizando os sensores, só que agora danificada, a placa está danificada. Bem, se eu comparo a placa com dano com a placa sem dano, evidentemente que a resposta dinâmica vai me mostrar uma diferença, né, entre os sinais da placa intacta e da placa danificada. A gente vê isso, evidentemente, aqui dá da ordem de 18,93%. O problema, eu vou explicar para vocês, o problema é quando o dano é muito pequeno, não é suficientemente grande, e aí, por exemplo, você enxerga alguma coisa desse tipo, olha, não vê algo evidente como está aqui. É muito comum a gente enxergar algo mais assim do que assim, tá? Porque muitas vezes o dano é pequeno e na resposta dinâmica a gente vê uma diferença muito pequena. Então aí você precisa criar as tais métricas de dano, que eu tinha falado lá no começo da minha apresentação, só que aqui foi uma métrica baseada em resposta dinâmica, não baseada na resposta de cisalhamento. Essa aqui foi uma resposta, foi uma métrica que foi desenvolvida lá em Leuven também, pelo Ricardo, né? E aí foi uma métrica muito interessante, porque contempla a amplitude e a fase da função de resposta em frequência. Ela é uma métrica relativamente consistente, como você vê por esses picos em vermelho aqui, que permite você falar, não, realmente a estrutura tem dano. Porque isso é muito complicado, porque muitas vezes a gente pode ter um falso positivo, né? Achar assim, tem dano, né, mas a métrica não captura. Ou então, não tem dano, né? E a métrica diz, tem dano. Tá certo? Então, isso é um problema que a gente costuma ter com essas métricas, e é um desafio, e é um tipo de análise que a gente vem fazendo. Bem, só para concluir, para fechar, o que nós temos geralmente que fazer? Nós temos o seguinte, nós temos que fazer a estrutura do avião, né? Chegar lá no final. Só que para chegar lá no final, a gente tem que percorrer tudo isso daqui, né? Ou seja, começar a fazer análises em corpos de prova, testes em corpos de prova, subir para os elementos estruturais, subcomponentes, até chegar numa grande montagem. Qual que é a tendência hoje? A tendência hoje é ter ensaios virtuais, ou seja, de tal forma que você tente eliminar ao máximo essas etapas aqui, porque elas gastam tempo e gastam dinheiro, para você chegar lá em cima, né, de uma forma mais rápida, mas porém de uma forma confiável. O problema é que para isso você precisa de modelos mais avançados. E aí a gente é muito engraçado, a gente avança no modelo, aí o pessoal da materiais avança nos materiais, né? Fica correndo atrás dos caras. E aí o que acaba acontecendo? Por exemplo, o que
já está se usando hoje e é uma possível tendência, já não é mais ter a fibra depositada só numa direção. É ter o que a gente chama de Variable Axial Tow, ou Variable Axial Composite. Então, vocês estão vendo as fibras aqui, ó. Por conta da presença do furo, do concentrador de tensão, se você roda uma análise de otimização para você reduzir o efeito de concentração de tensão ou minimizar a falha na borda do furo, você vai chegar, por exemplo, a uma distribuição de fibras dessa ordem aqui. Tá certo? Mas isso ainda é algo objeto de estudo, quer dizer, como que a gente gera modelos para isso, como que acontece a delaminação, né, nesse tipo de material. Isso é uma das tendências. A outra tendência é aquilo que eu estava falando para vocês, é a parte de sensores. Por quê? Justamente porque como fazer a previsão com alto grau de fidelidade aqui é extremamente difícil, há uma tendência muito forte da gente, então, monitorar, fazer monitoramento. Então, a gente vai desde o desenvolvimento de sensores, que podem ser feitos com impressão 3D. Então, aquele sensor que a gente viu é um sensor comercial. Aqui já é um sensor feito por impressão 3D. Ou sensores que, por exemplo, podem ser ao mesmo tempo uma bateria. Né? Isso aqui, por incrível que pareça, é uma bateria sólida, como se fosse uma bateria de celular. Só que é mais leve, muito mais leve que uma bateria de celular. E, na verdade, isso daqui, então, pode ser autocarregável. Ou seja, essa estrutura, quando vibra, ela pode carregar essa bateria, mas essa bateria, por ter características ferroelétricas e piezoelétricas, pode monitorar um dano nessa viga. Certo? Acabou a bateria. Tá certo. Então, aí, o que vai acontecer é que a gente pode usar um sensor, em tese, que ele é self-powered, né? Ou seja, ele se autoalimenta, se retroalimenta. Tá legal? Bem, eu gostaria de fechar minha apresentação aqui, agradecendo ao DESC, agradecendo ao professor Ricardo pelo convite, CNPq, CAPES, FAPESP, a Força Aérea Norte-Americana, que eu tenho um convênio, parceria, né? A organização do WPPG, parabéns aí pela organização do evento. Gostaria também de convidá-los a visitar a página do nosso programa de pós-graduação também, lá de São Carlos, tá certo? A gente tem uma área voltada para a parte de aeronáutica, então tem na verdade, a grande área em engenharia mecânica e nós temos lá uma sub-área em aeronáutica. Então, quem tem interesse em fazer pós-graduação com a gente, depois dá uma olhada lá no site. E eu convido a todos os pesquisadores, né, que têm trabalhos curiosos, interessantes, relevantes em compósito, né, submeterem para a Composite Structures, né, garanto que o paper de vocês vai ser tratado com carinho, tá bom? Obrigado. Obrigado, Volney. Nós temos tempo para algumas perguntas. Alguma pergunta da plateia? Obrigado, cara. Professor, o senhor comentou que vocês não estão mais usando o strain gauge, né, para ensaios, só a questão da correlação de imagem. Podia falar mais sobre isso? Razões, vantagens, desvantagens que vocês encontraram? Tá, legal, Joia. Aqui, por exemplo, foi um teste usando DIC, né, Digital Image Correlation. Digital Image Correlation. A primeira vantagem que você já observa é a seguinte: imagina quantos strain gauges você teria que colar para conseguir pegar o campo. Note que a gente está conseguindo obter um campo de deformações aqui, né? Então, isso já permite que a gente tenha um resultado, né, experimental melhor para comparar com o nosso computacional, né? Esse é um dos pontos. Um outro aspecto que é muito interessante, né, é que quando você cola o strain gauge, ele faz realmente aquela medida pontual naquele ponto. Então, depende onde você colou, veja, nessa estrutura que está aqui, você tem fibras que estão orientadas nessa direção, fibras que estão orientadas nessa direção,
Então, dependendo do local onde você cola o strain gauge, o seu resultado às vezes fica muito estranho. Até a interpretação dele fica complicada, entendeu? Fica difícil. Então, o strain gauge é muito bom se você tem aquela superfície mais lisa, mais perfeita, não tão heterogênea, né? Não tão anisotrópica. Aí ele tem vantagens nesse sentido. Nós ainda usamos strain gauge, não quer dizer que não usamos ainda, mas a correlação de imagens é imprescindível para nós. A gente realmente precisa, para a gente não só validar modelos, mas também para, às vezes, avaliar fenômenos, né? Às vezes a gente quer enxergar um fenômeno, porque a gente faz muito isso. A gente olha para o resultado experimental, vê o fenômeno, e aí tenta modelar o fenômeno, né? Tenta fazer o modelo do fenômeno. E isso você só consegue fazer se você tem um bom resultado experimental. Porque senão o modelo fica infiel, né? Fica low fidelity. Bate nos pontos, mas não bate no geral. Às vezes acontece esse tipo de efeito. Né? Mas não quer dizer que nós abandonamos totalmente os strain gauges. Tá joia? Diga, Pablo. Tudo bom? Beleza. Muito boa apresentação, né? Muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta só. Naquela parte que tem o modelo multiscala, que é desenvolvido no nível micro, a evolução das trincas. Sim. E depois passa para o modelo macro. Quando vocês passam para o modelo macro, é necessário ter toda a localização das trincas ou vocês passam somente informação da densidade das trincas? É isso aí. Como a gente tem a gente tem essa relação do que a gente chama de crack density, né, da densidade em função do carregamento aplicado. Isso daqui eu tenho uma relação de crack density com propriedade. A densidade, então. Não precisa da localização. Não preciso da localização, eu só preciso da densidade. Essa foi uma teoria que foi criada por dois professores, o professor Varna e o professor Ramesh Talreja, né? E aí na parceria com eles que a gente levou isso para multiscala, porque eles estavam fazendo muito isso aqui no micro, e a gente falou, não, a gente tem as formulações para placas e cascas, né, que são aquelas formulações que permitem a gente calcular todas aquelas... praticamente a gente consegue o tensor constitutivo inteiro, desculpa, o tensor de tensões completo, né? Uma vez que a gente tem um tensor de tensões completo, então aí a gente consegue aplicar isso no nosso volume. Aqui eu não comentei, aqui tem um detalhe muito interessante. Se o material é isotrópico, você consegue fazer um volume assim, mas se o material tem anisotropia, é melhor usar um volume assim, porque você tem problemas na hora que você está colocando as cracks. Você pode ter um problema de stress concentration por conta do posicionamento das cracks. Então, esse camarada aqui veio de um trabalho da Boyce. A Boyce que primeiro propôs esse, que é outra da Texas A&M, do trabalho da Boyce. E um aluno meu capturou isso e falou, opa, acho que funciona para a gente. E funcionou mesmo. Então, tem um pulo do gato, né, daqui para cá, né? A gente começou a trabalhar com esse, mas depois a gente migrou para esse. Obrigado. O professor Bournay, desculpe uma pergunta. Primeiramente, agradecer sua apresentação, que é, para mim, minha opinião, excelente, interessante. E quero entender melhor o que você pensa se se aplica material, por exemplo, visco piezoelétrico. Sim. Que aí você está estudando o comportamento da piezoeletricidade, mas do ponto de vista da aeronáutica, existe esse tipo de material, possivelmente com o problema dos cracks, os problemas das trincas, a absorção de energia, produto desse comportamento visco-piezoelétrico, aí poderia melhorar o comportamento e as distribuições de trincas, os danos dos materiais. Mas, como eu não sei, passo a pergunta para você, para ver sua experiência
sua ideia. Estamos falando o mesmo comportamento piezoelétrico, mas aí consideramos viscosidade. Sim, né? sim. Então vamos... Sim, não, a pergunta é muito pertinente, Reinaldo. O tensor constitutivo, né, é que vai ser um dos influenciados, né, porque depois, como eu tenho o acoplamento também vai acabar, né, sendo influenciado pelos efeitos visco. Isso, eu estava tendo até uma discussão ontem com o Ricardo, quando a gente fala dos sensores mais comerciais, que é aqueles que trabalham com piezocerâmicas, as piezocerâmicas, elas, né, são insensíveis a, vamos dizer, a influência da frequência. Então, ou seja, ela não tem aquela natureza dos polímeros, né, que uma vez eu tendo a solicitação numa frequência, o polímero me responde de um jeito. Se eu coloco uma outra frequência, ele me responde de outro. O professor Pablo está aqui, pode me confirmar isso, né? Por conta dessa questão da parte visco. E aí o que acaba acontecendo? A cerâmica, os piezocerâmicos, eu não estou preocupado com isso. Mas o futuro aponta para o desenvolvimento de sensores. Por quê? Porque essas piezocerâmicas que estão aqui, olha, elas primeiro são pesadas, em termos de densidade. A densidade é alta, né? Então nós estamos usando, por exemplo, uma estrutura não em alumínio, mas imaginando em material compósito, que tem uma densidade muito baixa, e de repente colocamos lá uma piezocerâmica com uma densidade alta. Então nós perdemos a leveza da estrutura, né? A leveza da estrutura, o que para nós é muito prejudicial, é muito ruim. Nós queremos ter sempre estruturas leves. Outro detalhe que as piezocerâmicas, apesar de me dar uma resposta em termos elétricos excepcional, ela é local, né? Quer dizer, eu consigo ter uma aqui, outra aqui, ou como no trabalho do Ricardo, que a gente colocou 4, né? Para tentar monitorar um dano aqui no centro. Mas o que acontece se você pensar num avião, né? Numa estrutura de grande porte? Quantos sensores desses nós não vamos ter, né? E quanto que isso vai incrementar de peso, né? Então você tem que ter como se fosse uma rede de sensores, né? Uma rede trabalhando em cooperação, mas isso já não faz mais sentido. O que faz sentido? Faz sentido aquilo que eu falei para vocês aqui. É fazer um sensor com impressão 3D a partir de um material polimérico. Né? É possível fazer isso? A literatura já provou que sim, já. Não vai ter uma resposta elétrica tão boa, mas vai conseguir ser de uma dimensão maior do que as piezocerâmicas e muito mais leve. Isso já é um aspecto. Amplificar o sinal do sensor é problema para os engenheiros elétricos cuidarem, né? Fazer o sensor, caracterizar o sensor é problema nosso. Dos mecânicos, aeronáuticos é problema nosso. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que agora ficar atento, porque aqui a gente tem um polímero. E aí essa componente visco passa a ser muito importante, né? E aí a gente vai ter que tomar cuidado com isso mesmo. Aquele, vamos dizer assim, aquele cuidado que a gente não tinha tanto nas piezocerâmicas, aqui agora a gente vai ter que ter. Quer dizer, as soluções estão ficando muito complexas, né? Essa que é a grande verdade, né? Porque imagina você agora usar um sensor desse para monitorar uma estrutura dessa. Mais alguma pergunta? Olá, professor. Tudo bem? Parabéns pela apresentação. Eu queria entender um pouco melhor sobre esse Self-Powered SHM System. Tá. Achei bem interessante. Sim, sim. Isso daqui é o seguinte, essa plaquinha, parece uma plaquinha metálica aqui, né, mas é só um filme de alumínio que está revestindo uma bateria que está aqui dentro. De fato é uma bateria, né, que foi desenvolvida lá na Universidade do Porto, né?
ela é como eu falei, como se fosse uma bateria sólida de celular, só que ela é extremamente leve. E ela tem característica ferroelétrica, de tal forma que ela é piezoelétrica também. Ou seja, se você aplicar uma deformação mecânica, ela vai te dar um sinal elétrico. Essa bateria. Então, quando essa viga deforma, ela te dá uma resposta elétrica. Só que tem um detalhe, na piezoeletricidade você tem a direta e a inversa. O que é a inversa? A inversa é justamente você poder aplicar, por exemplo, uma tensão elétrica para ter uma resposta mecânica. Mas aqui ela não teria esse potencial, essa capacidade. Mas ela tem uma outra capacidade. Por ela ser uma bateria, né, ela poderia, na verdade, através da vibração da estrutura, né, colher aquela energia e armazenar nela. Ou seja, você conseguiria ter um sensor, aí é legal para o pessoal que trabalha com eólica, né? Imagina você ter um sensor lá, né, na sua pá eólica, uma dada região crítica, né, que não precisa, em tese, ser alimentado por ninguém, porque ele se autoalimenta. Né? Então, essa que é a ideia. A ideia do energy harvesting, né, da colheita de energia. Tá? Vamos agradecer novamente ao professor Volney.